Olá, hoje nós vamos falar de algo que na verdade nós deveríamos ter introduzido os nossos estudos espíritas por esta informação, para dizer o que é a doutrina espírita ou o espiritismo, né? O que revela e por que surgiu, de onde surgiu, com qual objetivo surgiu o espiritismo, a doutrina espírita ou a religião dos espíritos, né? Mas como os outros assuntos foram surgindo e por questão de necessidade, por perguntas que as pessoas faziam, eu optei em dar início às dúvidas, né, mais frequentes. Agora vamos fazer um estudo um pouco mais sistematizado, começando, como diz o outro, do começo, né? Então, o que é e o que revela e por que surgiu o Espiritismo? Nós vamos beber nas fontes do Evangelho, está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e no versículo 26, ok? Então vamos lá, vamos ver o que João nos traz. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, lembrando que quando Jesus veio, nós estávamos falando, quer dizer, a população da época, por que Jesus se fez homem, né, ou se fez carne, como preferem alguns, entre os judeus? Porque eles eram os mais religiosos à época. Eles já tinham, por intermédio de Moisés e de mais profetas, eles já eram monoteístas. O que é isto? Eles acreditavam num Deus único. E mais que isto, os outros profetas haviam prometido, dizendo que o Messias viria. Então, eles estavam esperando, né, o Messias, que é ninguém menos do que Jesus. Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E é interessante, porque o Consolador, para ficar eternamente, não pode ser carne de novo. Seria impossível um outro Consolador. Jesus veio, nos consolou, ele foi o Consolador, ele é o nosso Mestre Divino, ele é o meigo Rabi da Galileia. Nós espíritas somos cristãos, a nossa essência é cristã. Então a nossa base doutrinária, ela é cristã. Jesus é nosso Mestre. Portanto, quando Jesus diz, eu vos mandarei, o Pai vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Então não poderia jamais ser um outro espírito de luz, né, reencarnado, mas sim uma teoria, uma bússola, o pão para o espírito, um guia para nos nortear na nossa estrada evolutiva. O espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Então, mais uma vez, nós vamos aos poucos, à medida em que vamos evoluindo, nós vamos conseguindo perceber e aprender e viver. Porque ter fé não é só acreditar. É acreditar e viver como se acredita. Ou viver aquilo que se crê, não é? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Se nós formos lá atrás, todas as demais religiões, elas se baseiam na doutrina do Cristo, no Evangelho de Jesus. Mas eles não acrescentam muitas coisas, ao contrário, eles vão retirando. Muitas religiões, muitas religiões retiram coisas que estavam no cristianismo primitivo. Então aqui não, ele vai acrescentar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então lembrando que Jesus esteve entre nós, Kardec, a doutrina espírita, foi no século XIX, então 1800 anos antes, e sempre, né, repetindo e repetindo e repetindo. Quer dizer, à medida que nós fomos evoluindo, fica mais fácil o entendimento.
E o Consolador prometido só chega no momento em que nós estamos enquanto terreno para essa semente divina, para que ela possa ser lançada e frutificar. Então, o Espiritismo é a ciência da alma e trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ou seja, qual é a grande novidade? Nós convivemos diariamente, percebendo ou não, e essa percepção se dá por conta da nossa mediunidade, percebendo ou não, o intercâmbio ou a ligação entre mundo material e mundo espiritual. Traz o Consolador, ou seja, a doutrina espírita, ela traz informações profundas e renovam, e vão renovando, conforme Jesus prometeu, renovando entendimentos sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que nós existimos. Quais os objetivos da nossa existência? Se nós somos seres espirituais, por que é que nós estamos encarnados? Qual a necessidade desse corpo material, desse corpo físico? Então, a abrangência dos ensinamentos da doutrina espírita nos traz a seguinte recomendação: nós temos que estudá-la sob o ponto de vista de filosofia, sobre ciência e sobre religião. Esse é o tripé que embasa a doutrina espírita. Ela tem os seus aspectos filosóficos, e a gente vai ver isso nos nossos encontros. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer para vocês, que está dentro da doutrina espírita, sob o nome de leis morais. Isso é filosofia. Nós temos os aspectos científicos. Por exemplo, só para vocês entenderem um pouco mais, né? É claro que a gente vai se aprofundar mais adiante. Mas o viés científico é quando nós entendemos as razões das doenças do nosso corpo físico, quando nós entendemos como funciona o nosso organismo, não é? E o religioso é a nossa conexão com o sagrado. É aquilo que nós estamos buscando, que é a nossa iluminação. Então, conforme nós podemos tirar dos textos evangélicos, né, quando Jesus esteve entre nós, ele já meio que previa, né, os erros, as falhas de interpretação dos ensinamentos dele. E claro, por conta do precário desenvolvimento intelectual, cognitivo e religioso e moral da sociedade à época. Então, por isso que ele prometeu que enviaria o Consolador, que nos ensinaria outras coisas. E essas novas coisas sempre nos remetendo aos ensinamentos dele, nos fazendo recordar dos ensinamentos dele. Então, os primeiros sacerdotes de Jesus, os cristãos primitivos, né, eram apóstolos e discípulos. A missão deles, dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, era pregar o evangelho por toda parte, né? Veja, qual era a missão deles? Era pregar o evangelho. Ide e pregai, né? Curar os doentes, inclusive impondo as mãos. É o que nós espíritas fazemos sob o nome de passe, ou passe magnético, né? Afastar espíritos perturbadores, demônios, né, como a gente vê no Evangelho, como o próprio Jesus fazia. Nós temos várias passagens evangélicas, bíblicas, que falam disso, né? E os seguidores de Jesus, no início, né, do nascedouro do cristianismo, eles se reuniam num espaço chamado a Casa do Caminho, que era um barracão de chão batido, numa das estradas bem poerentas, afastadas, perto de Jerusalém. E também funcionava como um abrigo para dar assistência aos pobres e aos doentes da região. E as casas espíritas de hoje, se vocês observarem, mesmo que você não seja espírita, você vai prestar atenção que nós trazemos esses ensinamentos no nosso objetivo. Nós aplicamos os passes magnéticos, cuidando das doenças e enfermidades do corpo e do espírito. Nós distribuímos o pão do corpo, que são as sopas. Cada casa espírita tem um perfil, né? Mas a maioria distribui sopa, alimentos, roupas, etc. E o pão da alma, que nada mais é do que a pregação do evangelho,
sabe, nós saímos pregando, não só nas nossas casas, mas como agora, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né? Então, hoje é esta a nossa prosa de hoje, para você entender um pouco mais por que Jesus prometeu o Consolador e por que nós somos a doutrina espírita. Nós somos espíritas, mas não somos nós os consoladores, mas a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Um excelente dia, uma excelente semana. Gratidão.